O segundo conto é prefaciado por uma transição, onde Geralt termina seu tratamento em Elander, precisamente no Templo de Melitele. E é nesse prefácio que é mencionado pela primeira vez o nome de Yennefer e Jaskier. Para quem não os conhece, são dois personagens muito importantes em toda a saga. Outro personagem importante é Nenneck, a sacerdotisa responsável pelo templo. Ela ajuda no tratamento de Geralt e toca em um tema recorrente, se não principal, em todo o enredo de The Witcher, o destino. Ao que tudo indica, Geralt tem também um interesse romântico por uma jovem chamada Yola, que secretamente o visitava nas noites passadas no templo. É uma garota que fez voto de silêncio para aprimorar seus dons de premonição. Nenneck quer usar os dons de Yola para prescrutar o destino de Geralt, que reluta por não acreditar muito nesses dons, e também nessa parada de destino. Não sabemos, nessa hora, se essa sessão de transe e premonições aconteceu, pois, depois disso, Geralt encontra-se caminhando na estrada. Ele nota sinais de problemas ao perceber que aves carniceiras sobrevoam um local à frente. Sua égua, Plótica, está tão incomodada que ele precisa controlá-la com o sinal Axi, ou Axi. E esse é um detalhe importantíssimo, então presta atenção. Depois, decidem pegar um atalho para investigar sorrateiramente pela mata adentro. Acaba encontrando um suposto casal assassinado. Nota que uma das pessoas tiveram uma mordida que arrancou parte da cabeça. Mas o estranho é que os corpos foram deixados para os lobos e abutres, coisa que um predador não teria feito. Outro detalhe importante é que junto com a mulher morta, Geralt encontra uma rosa azul com o homem morto, uma carta de crédito. Desconfiado de que aquilo seja obra de um ser perigoso, um monstro, continua seguindo pistas, até se deparar com um muro no meio da floresta. Repara que a vegetação tomou conta do muro, misturando-o à mata ao redor, sinal de aparente abandono. Repentinamente, suspeita que está sendo observado, e quando se vira, vê algo que faria qualquer um cagar na roupa. Eu vou cagar na roupa, eu vou fazer cocô na roupa, vou fazer cocô na roupa, vou fazer cocô tudo na roupa. Uma mulher de branco no meio da floresta, puta merda, mas Geralt é corajoso. Ele já viu o assustador.com ao vivo, então vai tentar ir atrás dela, e ela foge. O detalhe é que a égua fica novamente incontrolável, fazendo com que o bruxo continue o encanto do Axi para mantê-la calma. Geralt acaba parando no portão de um palacete. Ele entra e vê um pátio murado. Nota algo peculiar, rosas azuis, iguais a que encontrou com a moça. E quando ele vai provar o cheiro da rosa, um monstro sai da casa e o ataca. Tá saindo da jaula o monstro, pô! Com a habilidade de um ninja, ele saca a espada rapidamente e faz com que a criatura recue. Para surpresa, a fera estava com trajes finos, apesar de gastos, e sabia falar. Geralt conta que apareceu ali por engano, e o bicho insiste para ele ir embora. Sai daqui, meu! Mas o bruxo é curioso e pede para poder comer e beber, afinal, ele e sua égua estão necessitados pela viagem. Mano, bota um prato de comida, você vai me negar um prato de comida, velho? A criatura se espanta por Geralt não esboçar medo, e aceita convite, mas o alerta de que a casa o serve e que a qualquer sinal de engodo, ele o mataria. Dentro da casa, Geralt percebe que não há mais ninguém trabalhando, o que é confirmado pela criatura, que se apresenta como Nivellen. Nivellen fica curioso quanto ao medalhão que Geralt usa. Ele diz que é a insígnia de sua corporação. A conversa, em suma, se resume em provocações e revelações. Geralt é sutil e preciso nas palavras. O interessante é que Geralt não esconde que é um bruxo, que caça monstros, mas para surpresa de Nivellen, o bruxo não o considera um monstro, o que alivia as suspeitas da fera de que alguém contratou Geralt para dar um fim ao monstro do palacete. Nos é revelado, pela fala de Nivellen pela primeira vez, que os bruxos submetem crianças a experimentos químicos com injeções de ervas e poções, e assim eles se tornam mutantes. Geralt fala que muita coisa disso é balela, mas como bem sabemos, ou não, se você caiu de gaiato nesse vídeo, as únicas mentiras que Nivellen conta é que os bruxos raptam crianças e que existem muitos bruxos. De resto, é isso mesmo. É isso mesmo! Nivellen nem sempre foi uma fera. Era um homem comum, mas há 12 anos ele foi enfeitiçado. Seria esse o segundo caso de desenfeitiçamento seguido? O primeiro foi da Strige. Se você não viu, depois assiste o primeiro conto. Aliás, aproveita e se inscreva para acompanhar toda a saga. Para a surpresa de Geralt, ao oferecer
tentar desenfeitiçá-lo, Nivellen se recusa. A criatura também é marota e nota que Geralt tem habilidades sobre-humanas, como enxergar com pouca luminosidade. Fake Natty! E o monstro transita entre desconfiança e crédito em relação a Geralt, até que aceita que dá pra confiar nele e contar-lhe sua história. Conta que a região é inóspita não por acaso. Por muito tempo, seu avô vivia saqueando as redondezas e juntando riquezas. Depois, seu pai continuou o legado, já estabelecido, cobrando tributos e incendiando os que se atrasavam ou faltavam com sua prestação de vassalagem. O avô de Nivellen tomou uma pancada forte na cabeça e ficou zureta, gaguejando e cagando na roupa. Já o pai dele morreu partido por um montante, um espadão de 2 mãos, e Nivellen assumiu a chefia da maldade. Vem trazer a desgraça, vem trazer os mal. Só que ele era juvenil e foi logo engabelado pelos de sua gangue, que o levou a saquear um templo. Mas o pior nem foi isso. Nivellen, que era virgem na época, foi influenciada a violentar uma jovem sacerdotisa de lá. Foi influenciada esse papinho ou conversa fiada. Enfim, fato é que a moça, enquanto vitimada pelo ato hediondo, proferiu insultos de maldição, tirou um punhal escondido e se matou com o objeto. Atente-se para as palavras da moça, segundo Nivellen. Que eu era um monstro, em pele humana, e que seria um monstro na pele de um monstro. Algo sobre amor, sobre sangue. Certo é que depois de alguns dias, ele amanheceu todo peludo, com dentes enormes, e todo mundo do casarão, inclusive a gangue, não entendeu nada e entraram em desespero. Uns queriam matá-lo, outros fugiram de imediato. Os que se aventuraram a feri-lo foram mortos. E Nivellen descobriu que estava poderoso. Os que sobreviveram e não fugiram no início, fugiram depois de verem a fera em ação, principalmente com a ajuda sobrenatural da casa, que fechava portas, janelas, arremessava pratos, etc. E nisso ele ficou abandonado. Ninguém nunca mais voltou, apesar dele ter esse receio no início. Tô triste, não tô feliz. E ele queria ter a chance de explicar que ele ainda era ele mesmo, por baixo da aparência assustadora. Mas não parecia que seria a ocasião, porque ele era amedrontador. E ele se isolou, afastando quem, por acaso, se aventurasse na propriedade. Porém, um dia se deparou com um gordão, são as palavras do livro, ok? Colhendo as famosas rosas azuis. Nivellen partiu para cima para afastá-lo, mas o gordão ficou ali, e depois de recuperar a cor, disse que queria pegar flores para sua filhinha. Só que Nivellen se lembrava das histórias de contos de fada, sobre o desencanto de uma maldição pelo beijo de uma donzela, e pensou se nessa história havia um grão de veracidade. Com isso em mente, urrou uma ameaça de a filha ou a vida, mas logo descobriu que a menina só tinha 8 anos. Aí ele percebeu a cagada que fez e convidou o homem para tomar café no palacete. Vamos lá pra casa? E para aliviar sua culpa, ainda deu ao homem uma sacola de moedas e pedras preciosas. Depois o deixou partir. Isso aí deve ter virado uma lenda, e não demorou para aparecer outro comerciante para oferecer a filha por riquezas. Ficou combinado dela passar 1 ano com a fera. Nivellen abasteceu o homem com riquezas, que para ele não tinha nenhuma utilidade. A menina, de início, quase morria só de ver aquela belezura. Depois se acostumou, e eles passeavam e conversavam. E não passou disso. Mesmo porque Nivellen revela, nunca soube conversar com mulheres. Era o típico nerdão que trava perto de uma garota, sabe? Ainda mais com a aparência zoada que ele adquiriu, confiança zero. Passou 1 ano, e essa moça foi embora. E Nivellen finalmente sentiu a solidão. Que tristeza. Depois veio outra garota, e essa já não tinha medo de Nivellen, e era bem faladeira, para compensar o panguão que ele era. E aí com essa o trem foi. Tainha, vinho e muito sexo. Só que depois que acabou, ele foi todo esperançoso, achando que tinha sido desenfeitiçado, mas nada aconteceu. A menina, que se chamava Finn, o consolou. Ela era super alegre e divertida, e eles brincavam de assustar os outros. Ela subia nua nas suas costas, e eles partiam para apavorar transeuntes. Mas depois do tempo estipulado, foi embora cheia do breu e seguiu sua vida, se casando com outro homem. Depois dela foi Prímula, a filha de um endividado e horroroso cavaleiro errante. Essa era chegada no fight, e em 2 semanas eles já eram bem íntimos. Também não tinha medo de Nivellen, assim como Finn, e Nivellen ainda olhava o espelho,
para ver se ele ia voltar ao normal, mas a ideia do normal foi ficando cada vez menos tentadora. Se comparado ao que ele era antes, um moleque rechonchudo, doente, de dente podre, agora ele estava bem melhor. Cansado de falar, Nivellen decide resumir. Conta que depois tiveram mais 2 meninas e o mesmo ciclo. Medo, um pouco de intimidade, safadeza e despedida. E ele já tinha abandonado a ideia de que voltaria ao normal, e nem queria, estava decidida a permanecer assim, mesmo porque não conseguiria se defender dos inimigos de seus ascendentes, e também porque, notavelmente, a fortuna estava se dilapidando. Mas Geralt questiona essa segurança de Nivellen, essa ideia de que estava tudo bem, se ele não tinha feito algum mal a esses pais ou namorados das meninas que ficavam com ele. Óbvio que temos que ter em mente as pessoas que ele encontrou na estrada no início desse conto. Nivellen contesta com veemência, afinal os pais ficavam extremamente alegres com a fortuna que adquiriam, e as meninas, que tinham vidas sofridas, passavam a viver como princesas, além das façanhas íntimas que ele agora era capaz de desempenhar. Ele garante que não forçou nenhuma das mulheres e insiste no fato de não ter causado algum mal, mas Geralt, sagaz, questiona então por que a fera suspeitou que alguém tivesse contratado o bruxo para matá-lo. A resposta é simples e óbvia. Não era mais segredo que existiam riquezas no subsolo, e nem todo pai estava disposto a prostituir a filha para se enriquecer, e nem todo mundo tinha filhas. Portanto, muita gente poderia ter contratado o bruxo. Geralt então arrisca mais um pouco e pergunta se estão sozinhos, sabendo da resposta. E Nivellen sabe que o bruxo sabe da resposta. Afinal, percebeu que o bruxo prescrutava cada canto, as janelas, a porta, procurando alguém. E por isso Nivellen se irrita e confirma que não está sozinho. A moça que Geralt viu, parecendo uma assombração, era a companhia da fera, e a razão para que comerciantes e filhas saíssem de mãos abanando. Como aquele suposto casal do início, que agora provavelmente sabemos que eram pai e filha. Mas Nivellen não quer mais conversa a esse respeito, e Geralt nota isso, se prontificando a ir embora. Nivellen apoia a ideia do bruxo e adverte sobre o perigo dos bosques durante a noite. Portanto, ele deveria se apressar para chegar até a estrada. Geralt ainda insiste em oferecer ajuda, e Nivellen pensa que ele está falando sobre desenfeitiçar, mas quando percebe que não é, afirma solenemente que não precisa de nada, e ainda desdenha das habilidades do bruxo em desenfeitiçar, se fosse o caso. O bruxo nem tenta esconder que está além das suas capacidades, e revela a razão. O templo que eles atacaram era de Coran Actera, aranha com cabeça de leão, e eram necessárias habilidades especiais que ele não possuía. Não consegue, né? Nivellen mostra-se curioso sobre essa possibilidade, o que desperta nova desconfiança em Geralt. Afinal, ele não está satisfeito sendo um monstrão? Suspeito! Só que Nivellen está pensativo e aparentemente temeroso. Mas a curiosidade de Geralt irrita o monstro, que exige resposta direta, se ele realmente tem motivos para temer. Geralt faz algumas perguntas e afirma friamente que Nivellen tem sim razão do temor. O monstro andava tendo pesadelos terríveis, e isso era por um motivo. Mas como Nivellen exige resposta rápida, Geralt é simples em dizer que não há o que fazer, e então Nivellen decide levá-la até o portão. Enquanto afivelava Plótica para seguir viagem, viu que ela foi gentil ao carinho do monstro. Ao revelar que tem boas relações com animais, Nivellen acaba deixando escapar que Virina também gosta de animais, mas de aves. Então esse é o nome da sua companheira. Geralt questiona se ele sabe se tratar de uma ondina. Nivellen diz que sempre desconfiou. Ela não fala a língua dele, não come nada, some por dias e gosta muito pouco da companhia de humanos. Ondinas são uma espécie de belas fadas aquáticas. Extremamente pálidas, Virina se encaixava na descrição. Nivellen, que agora se considerava um homem maduro no amor, parece estar apaixonado por essa criatura. E não há mais o que fazer. Geralt então parte, mas antes de ir, Nivellen pede para que, se ele soubesse que as coisas saíram do controle, que ele voltasse e fizesse o trabalho de bruxo, que era de seguir viagem para ir para a estrada, mas não conseguiu chegar a tempo, por isso passou a noite na floresta. Mas atento.
Pela manhã, enquanto a égua bebia água, ela recuou diante de um punhado de cogumelos. Aquilo parecia fruto de algo sobrenatural, e a égua fica incontrolável, precisando que Garrett a domine pelo sinal Axe. E é aí que cai a ficha. O livro faz supor que você entendeu, e ainda explica levemente, mas eu vou facilitar ainda mais. Lembra no início que Plotka ficou extremamente incomodada quando viu a garota na floresta? Então, Garrett se lembrou de como Plotka se comportou amistosamente com Nivellen. Afinal, ele não era um risco. Se a garota fosse mesmo uma Ondina, Plotka teria se comportado de maneira semelhante, mas não. A criatura era algo sobrenatural, perigosa, e o bruxo decide voltar rapidão. Quando chega na mansão, já munido da espada de prata, aquela garota com pinta de fantasma está cantando, montada numa estátua. Eu estou sentindo uma treta! Apesar do som, em língua desconhecida pelo bruxo, os lábios dela permanecem cerrados. Geralt questiona o que a criatura é, já que não é mesmo uma Ondina, e quando ele descobre que é uma lâmia, a porrada come solta. A criatura o atinge com uma rajada sônica de seu horripilante grito. Geralt tem como defesa o sinal de heliotrópio, uma espécie de contrafeitiço, para amenizar os efeitos do ataque arcano da criatura. Mesmo assim, é arremessado, o tempo suficiente para que a lâmina abandonasse a aparência inofensiva e adquirisse um aspecto mais bestial, semelhante a um grande e negro morcego. Vez ou outra, precisa usar o sinal King, uma proteção contra as investidas. Por mais que se esforçasse e fosse criativo, a criatura era muito rápida e letal. Geralt está diante de uma séria ameaça. Finalmente, ele consegue atingi-la, fazendo-a recuar até a estátua, metamorfoseando-se na aparência feminina. Ele a provoca e ela fala sem mover os lábios, na mente de Geralt, em língua inteligível que o mataria. E é nessa hora que Nivellen, com o colarinho ensanguentado, aparece gritando por ela. Geralt aproveita a distração, mas é atingido por uma onda sonora que o faz desabar sem fôlego. A lâmina salta sobre ele para matá-lo, mas interrompe o ataque para lidar com a intervenção de Nivellen, que investiu contra ela. A fera é arremessada em um andaime de madeira, ficando soterrado por tábuas. Nisso, Geralt já havia se levantado e voltavam a digladiar, e o bruxo percebe que a criatura está apresentando sinais de cansaço, mas ainda é letal. Contudo, outro descuido e um cálculo errado de movimentos, e a criatura o atinge com uma potente onda sonora, deixando-o desnorteado, à mercê de um golpe fatal. Mas o berro de Nivellen interrompe a cena, e antes que Verina pudesse perceber, fora trespassada por uma estaca enorme. Eles ficaram assim por um tempo, até que a criatura começa bizarramente a se arrastar pela haste em direção a Nivellen, que mantém firme a estaca. E Geralt ouve em sua mente a mensagem que dá a entender que se ele, Nivellen, não fosse dela, não seria de mais ninguém. Nivellen não resiste à investida da lâmina, mas antes que ela pudesse matá-lo, o bruxo fez o que sabe fazer de melhor. Com movimentos rápidos e calculados, corta-lhe a cabeça. O sangue dela é derramado sobre Nivellen, que desaba após o ocorrido. Quando dá conta de si, percebe que a maldição se foi. O homem fica abobalhado, sem entender, e o bruxo lembra das palavras da sacerdotisa. Amor e sangue estão intimamente ligados àquela maldição. Eles vão até Plotka, ao alforge, para se medicarem. Nivellen não mentiu. A lâmina realmente o amava, pois só o sangue do amor verdadeiro teria efeito desenfeitiçante, mas também o usava para garantir seu domínio na região. E saindo dali, encerrou-se o segundo conto da saga do bruxo Geralt de Rivia. Até a próxima!